Um vento cortante varria as ruas molhadas de Chicago na noite de 31 de outubro de 1990. A névoa rastejava como dedos gelados sobre o asfalto, ao passo que as lâmpadas de neon piscavam em tons de vermelho e azul, lançando sombras que se contorciam nos becos. No cruzamento da West 63ª e Ashland, um carro antigo, um Chevrolet Caprice 1979, rangia ao parar. O motorista, 27 anos velho estudante de sociologia chamado Derek Askins, apertou o volante com mãos trêmulas, sentindo o couro gasto sob a pressão de seus dedos. Dentro, a caixa de som chiava estática, mas de algum lugar distante surgia o som abafado de um riso infantil, surgindo e desaparecendo como um sussurro de pesadelo. Derek olhou pela janela, e o reflexo de um cartaz rasgado anunciando Killer Clown Festival tremulava na poça d'água, como se fosse um presságio. O relógio da estação de trem soou 22h13, marcando a hora em que Emily Carson, enfermeira do turno da madrugada, deixou o hospital com sua bolsa de couro gasta e o uniforme ainda úmido de suor. Cada passo ecoava entre as paredes de tijolos vermelhos, enquanto o som distante de sirenes se misturava ao farfalhar de folhas secas. Um carro antigo, o mesmo Chevrolet Caprice, avançou da escuridão, seus faróis lançando um cone de luz amarelada que cortava a neblina como lâminas. Emily sentiu um arrepio ao perceber que o motorista não tinha rosto, apenas a sombra de uma máscara de palha branca pendurada no para-brisa, com olhos pintados de vermelho que pareciam seguir cada movimento seu. Dentro do carro, o motor roncava como um animal ferido. O banco do passageiro estava frio, coberto por um lençol branco manchado de manchas que lembravam sangue seco. Derek, agora na calada da noite, sentou-se ao volante, as mãos suadas apertando o volante como se fossem as cordas de um violino pronto para romper. O rádio, sintonizado em 770, garimpava notícias de desaparecimentos recentes em bairros marginalizados. Uma voz rouca descrevia um palhaço com sorriso de faca, visto rondando a 48 TH Street. O som do riso infantil retornou, mais alto, como se alguém estivesse no porta-malas, rindo de forma hipnótica. Às 0h07, o carro parou abruptamente em frente a um armazém abandonado na 48 TH Street, cujas portas de metal rangiam como dentes rangendo na boca. Derek saiu, sentindo o frio cortar sua pele como lâminas de gelo. O cheiro de ferrugem e mofo invadiu suas narinas, misturado ao perfume doce de algodão doce que cheirava de algum lugar distante, como se o próprio medo tivesse um aroma. Ele empurrou a porta, e o som de uma corrente trancada soou, ecoando pelos corredores vazios. No fundo, uma luz piscava intermitente, um balde de tinta vermelha pingando sobre o chão, formando um círculo que lembrava um nariz de palhaço. Amy, que seguia seguindo o carro, chegou ao armazém pouco depois, a respiração curta, o coração batendo como um tambor tribal. Ela empurrou a mesma porta, sentindo o puxão do ar gelado. Dentro, sombras se deslocavam como figuras de papel rasgado. No centro da sala, iluminada por um único holofote pendente, estava uma cadeira de aço inox, vazia, mas ao seu redor havia pedaços de balões coloridos, estourados, espalhados como confetes de morte. No chão, uma caixa de papelão aberta exibia uma máscara de palha sorridente, meia derretida, com tinta gotejando dos olhos, formando gotas que pareciam lágrimas de sangue. Emily sentiu o ar se fechar, e o riso do palhaço ecoou, reverberando pelas paredes sujas, enquanto a luz do holofote piscava, criando um efeito estroboscópico que fez o sorriso da máscara parecer se alargar infinitamente. 2h13 da manhã. O relógio de parede do antigo Teatro Oriental marca o tempo com um tic-tac metálico que parece ecoar nos corredores vazios. Ana Martins, repórter do Chicago Chronicle, segura a lanterna cujo feixe trêmulo revela poeira dançando no ar como flocos de neve congelada.
O cheiro de veludo gasto mistura-se ao odor doce de algodão doce ainda grudado nos assentos rasgados. De repente, uma risada aguda, quase infantil, rompe o silêncio, 3 notas agudas que se despedaçam em eco. Ela engole seco, a garganta ardendo como se tivesse inalado fumaça de cigarros apagados. No vão do palco, uma figura de pálida maceira branca se destaca contra o véu de sombra. Um nariz vermelho brilhando sob a luz fraca, os olhos pintados de preto que parecem seguir cada movimento seu. O coração de Ana bate forte o suficiente para fazer a lanterna tremer, e ela sente o frio da noite entrar pelos punhos do casaco, enquanto o palhaço levanta lentamente uma mão coberta de luvas ensanguentadas, apontando para o corredor onde ela veio. 3h47 da manhã. No porão úmido do prédio abandonado na 23ª rua, o detetive Léo Russo anota em um caderno de couro gastos, enquanto a lâmpada de chão piscar lâmpada, 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 lâmpada. O ar é denso com o cheiro de óleo diesel e ferrugem, interrompido por um aroma inesperado de pipoca queimada, como se alguém tivesse deixado um pote no micro-ondas há horas. Uma voz rouca, quase um sussurro, vem de trás de uma pilha de caixas de papelão. Você ouviu o sino? Léo levanta o rosto, os olhos cansados refletindo o piscar da lâmpada. Diante dele, uma criança de no máximo 8 anos, vestida com um macacão amarelo rasgado, segura um balão de látex murchado que parece pulsar ao ritmo do próprio coração dela. Seus olhos estão marcados por grandes círculos pretos, e um sorriso fixo, de cera, se estica de orelha a orelha. Quando Léo se aproxima, o balão estoura com um estalo seco, liberando uma nuvem de talco branco que se assemelha à fumaça de incêndio. O detetive sente um frio penetrar nos ossos, como se o próprio gelo da rua tivesse se infiltrado em suas veias, enquanto a criança sussurra, ele está sempre observando. Sempre rindo. 4h55 da manhã. A patrulha noturna do oficial Gena Ortiz percorre a orla do rio Chicago, onde a névoa se agarra aos postes de iluminação como um véu úmido. Seus botas de borracha esmagam folhas molhadas e cacos de vidro, produzindo um som estalado que se mistura ao distante rangido de uma ponte ferroviária. Gena para diante de um lixeiro virado, tampa aberta, e vê dentro um único sapato infantil de couro marrom, tamanho 10, coberto por uma fina camada de tinta vermelha brilhante, não tinta de parede, mas algo mais espesso, quase viscoso, que escorre lentamente pelas costuras. Ela se agacha, o rosto a poucos centímetros do sapato, e sente o cheiro forte de ferro e açúcar queimado, como se o sangue tivesse sido misturado a xarope de milho. O sapato parece ainda quente ao toque, pulsando levemente, como se ainda albergasse o último suspiro de quem o usou. Enquanto Gena levanta o objeto, um sussurro distante, quase um rangido de metal, vem da névoa, o som de um pequeno chocalho de metal sendo agitado, seguido por uma gargalhada aguda que se dissipa no vento como fumaça de cigarro. Texto não encontrado. 6h07 da manhã. O armazém abandonado na área industrial de Pilsen está envolto em silêncio, interrompido apenas pelo gotejar constante de água de um cano quebrado que ecoa como um relógio de água marcando o tempo em um quarto sem janelas. A detetive Sofia Ramírez, jaqueta de couro aberta, revela uma camisa manchada de óleo e o brilho metálico de seu distintivo preso ao peito. Ela avança entre paletes de madeira rachada, seus passos abafados pela camada de serragem que cobre o chão, liberando um perfume seco de pinho e mofo. No centro do espaço, sob um único feixe de luz que entra através de uma abertura no telhado, está o palhaço, sua maquiagem rachada, revelando linhas finas de cicatrizes vermelhas que se entrecruzam como veias sob a pele branca. Um sorriso grotesco se estica de orelha a orelha, os dentes postal de porcelana agora trincados, mostrando gengivas inflamadas que sangram gotas escuras que caem lentamente no concreto.
Em suas mãos, ele segura um pequeno tambor de brinquedo, a pera esticada sobre a armação produzindo um som abafado a cada leve tremor, como se o próprio coração do artefato estivesse batendo em sintonia com o dele. Sofia sente o peso do olhar daquele ente sobre seu peito, um frio que não vem do ar, mas da percepção de estar sendo estudada, como uma amostra sob lâmina de microscópio. Quando ela dá um passo à frente, o palhaço inclina a cabeça, e um sussurro gutural, quase um rangido de metal, escapa de sua garganta. Você não pode escapar do espetáculo. 15 de outubro de 1987, 2h13 da manhã. A chuva fina transforma o asfalto da West 79th Street em um espelho negro que reflete o piscar intermitente da lâmpada posteada número 42. Michael Torres, 19 anos, veste uma jaqueta de couro gastada. O zumbido distante de um caminhão de lixo faz vibrar o metal da sua bike apoiada contra a parede da lanchonete Big House. O cheiro de óleo queimado e cebola caramelizada mistura-se ao aroma úmido do concreto. Ele tira o celular do bolso. A tela ilumina o rosto pálido enquanto digita uma mensagem para a namorada, chegando em 5. Um riso agudo, quase infantil, rompe o silêncio. Não vem de nenhuma esquina. Parece ecoar de dentro da própria névoa da chuva. Michael levanta a cabeça. Os olhos se fixam numa figura alta encostada ao muro da padaria fechada. Um palhaço de sorriso fixo, nariz vermelho escorrendo gotas d'água, olhos pintados de branco que parecem absorver a luz. O palhaço segura um balão amarelo que se enche lentamente de água da chuva, tornando-se um peso pendente. Michael sente o frio subir pelas canelas. O coração desacelera como se o tempo tivesse engolido um segundo. O balão estoura com um estalo seco, espirrando gotas que caem no seu pescoço, e o palhaço dá um passo para trás, desaparecendo na névoa enquanto o sino da igreja distante bate 3 vezes. 2h16 da manhã, 16 de outubro de 1987, 10h42 da manhã. Detetive Lauren Nessey abre a porta do apartamento 3B do prédio Lincoln Park Manor, 2140 North Clark Street. O trinco gira com um rangido metálico que parece arrancar um suspiro da própria madeira. Dentro, o ar é denso com o cheiro de mofo velho e um leve traço de talco de bebê. Sobre a mesa de jantar de carvalho escuro, um caderno de pauta aberta mostra páginas rabiscadas com desenhos de rostos de palhaços, cada um marcado com datas e horários em tinta vermelha. 10, 15, 2h13, Michael T. 10, 16, 3h07, Jenny L. No canto, um par de luvas de látex branco está dobrado cuidadosamente, os dedos ainda levemente curvados como se alguém tivesse acabado de tirá-las. Laura se agacha, o joelho direito bate no piso de linóleo gastado, enviando uma pequena poeira de cintilante que brilha sob a luz fluorescente da cozinha. Ela puxa a gaveta da bancada e encontra um frasco de vidro amarelo rotulado Clown Makeup, Professional Grade. Dentro, um bastão de cera vermelha ainda úmido, com a marca de um dedo indicador pressionado contra a tampa. O relógio de pulso dela marca 10h47 da manhã quando um rangido suave vem do armário da parede. A porta está entreaberta, revelando um espaço estreito onde fica pendurado um macacão de palhaço tamanho adulto. As costuras internas manchadas de algo seco e escuro que parece sangue antigo. 18 de outubro de 1987, 7h15 da noite. Em um barraco de lanches na esquina de Austin e Roosevelt, o Neon Hot Dogs, Joe's pisca em ritmo irregular, lançando sombras que se alongam como dedos sobre o concreto molhado. Maria Delgado, 34 anos, mãe de 2, limpa o balcão com um pano de algodão úmido enquanto o cheiro de mostarda e picles se mistura ao odor de fritura de óleo de milho. Ela levanta a cabeça quando o sino da porta toca, um som agudo, quase infantil. Entrando, um homem alto, jaqueta preta, luvas de couro, sem falar,
Coloca uma nota de $20 sobre o balcão e aponta para o canto onde fica a máquina de gelo. Seus olhos são escondidos atrás de óculos espelhados que refletem o neon vermelho do sinal, mas Maria percebe um tremor leve no canto da boca, um sorriso forçado que não chega aos olhos. Enquanto ela prepara o cachorro quente, o homem pega um guardanapo, dobra-lo em forma de triângulo e o deixa sobre o prato, exatamente ao lado do molho de pimenta. Quando vira para ir embora, o relógio de pulso dela marca 7h22 da noite. No momento em que a porta se fecha, um sussurro gutural vem do lado de fora. Você viu o sorriso? Seguido de um som de passos que se afastam rápido, como se alguém estivesse tentando não deixar pegadas na poça de óleo que escorre do chão. Maria fica parada, o coração batendo forte contra a costela, o sabor metálico do medo invadindo a língua, enquanto o neon continua seu piscar incessante. 19 de outubro de 1987, 11h04 da noite. O ar dentro do armazém abandonado da antiga fábrica de brinquedos na 2200 South Canal Street é denso, impregnado de cheiro de borracha queimada e um leve aroma de cera de vela derretida. Uma única lâmpada pendente balança levemente, projetando sombras que se contorcem como dedos esqueléticos sobre as pilhas de caixas de papelão rasgadas. Laurence, agora com a jaqueta da polícia aberta, segura a lanterna na mão esquerda, o feixe cortando a névoa de poeira que flutua no ar. Seus botas de couro fazem um som pesado ao pisar em cacos de vidro que rangem como ossos quebrados. No centro do espaço, sobre um palete de madeira, está o objeto que tem guiado cada pista, a cabeça de um palhaço de tamanho natural, feita de látex espesso, os olhos esvoaçantes de branco brilhante, o sorriso fixo agora rachado em 3 linhas finas que se irradiam desde os cantos da boca. A ponta do nariz ainda contém um resíduo seco de maquiagem vermelha que, ao ser esfregada com a ponta de um cotonete, revela sob ela uma pequena inscrição feita com um objeto pontiagudo, JG, as iniciais gravadas com tanta força que o látex ficou levemente deformado. Laura inclina a cabeça, o cheiro de látex quente mistura-se ao ferro do sangue seco que ainda gruda nas laterais da máscara. Ela levanta lentamente a máscara, sente o peso inesperado, quase 2 quilos, e, ao virá-la, vê o interior forrado com um tecido aveludado de cor escura, onde há manchas escuras dispostas em padrão quase deliberado, como se alguém tivesse pressionado os dedos lá várias vezes. Ao fundo, um som suave de metal rangendo vem da porta do armazém. Alguém acabou de trancá-la do lado de fora, o giro da fechadura ecoando como um último suspiro antes do silêncio absoluto. 2h13 da manhã. A chuva fina transforma o asfalto da rua State em um espelho negro que reflete o piscar intermitente do letreiro de Chicago Theater, letras vermelhas que parecem sangrar na névoa. Detetive Marta Lozano ajoelha-se sobre o veludo raspado do palco, cujas dobras estão impregnadas de umidade e de um cheiro metálico que mistura ferrugem com um adocicado residual de pipoca queimada. Seus luvas de látex estalam ao tocar uma mancha escura no braço direito do palhaço de cerâmica quebrada, cujo sorriso congelado está rachado exatamente onde a boca deveria estar. Cada gota que escorre pelo seu capacete ecoa como um relógio de pulso quebrado, marcando o tempo que a vítima, Luiz Louie Ramos, 23 anos, artista de rua, tentou gritar antes que o tecido do seu próprio traje fosse enfiado na garganta. 3h47 da manhã. Na sala de entrevistas do 14º Distrito, a luz fluorescente zumbia acima da mesa de metal gera um tom esverdeado que faz a pele de Jenna Morales parecer quase cadavérica. Ela segura um copo de água cujo gelo derrete lentamente, produzindo um som de gota que se torna um metrônomo nervoso. Seu relato chega em sussurros. Ele entrou pela porta dos fundos do McDonald's na 79th, cheirando a óleo frito e a algo doce. Como algodão doce queimado. E então, quando eu virei, o sorriso dele não era pintura,
Era a carne rasgada, e o cheiro de ferro encheu meu nariz enquanto ele me empurrou contra a geladeira, o vinil gelado grudando nas minhas costas. Seu dedo indicador tremede sobre a marca de um arranjo de ketchup seco na manga da jaqueta, a mesma cor do sangue que ainda não secou no chão da cozinha. 4h02 da manhã. A fita amarelo-preta da polícia se estica como uma cicatriz sobre a calçada da 79th e Auster, prendendo aos passeios um par de tênis infantis tamanho 10, ainda com os cadarços amarelos intactos, a sola marcada por lama seca e um pequeno pedaço de balão vermelho preso no sulco do salto. Um oficial de patrulha, o agente Ross, ajusta seu rádio enquanto o farol da viatura lança um feixe cortante que corta a névoa em lâminas, revelando, a poucos metros, a marca de uma mão esquerda impressa no concreto, 5 dedos, a palma pressionada com força suficiente para deixar um relevo de poros visíveis. O cheiro de borboleta de almíscar mistura-se ao odor de pneus quentes, enquanto o distante estrondo do trem L passa como um suspiro metálico. 5h18 da manhã. O trem L da linha rosa sopra acima da ponte da Avenida Wells, suas rodas rangendo como dentes de serra contra o trilho. No vão entre dois vagões, uma figura parada. O traje de palhaço é um retalho de tecido bege, desbotado pelo sol e manchado de algo que parece tinta seca e manchas escuras que não são simples sujeira. O nariz de borracha está fendido, revelando um pedaço de gengiva exposta, e os olhos, cobertos por lentes de plástico rachado, refletem a luz interna do vagão como 2 pontos mortos. Quando o trem abre as portas na estação de Jackson, um jorro de ar frio empurra a figura para fora, fazendo com que um botão de seu terno caia no vão e rolete ao som de um pequeno tingido, como se fosse um sinete de despedida. 6h04 da manhã. No laboratório de evidências do Departamento de Polícia de Chicago, a bancada de aço inoxidável reflete a lâmpada fluorescente que jaz a 5.600 K, projetando sombras duras sobre o bloco de tijolos onde foi colhida a amostra de sangue. O técnico Ari Patel, com uma luva azul claro, usa um pincel de cerdas finas para levantar uma película de seda vermelha que ainda brilha levemente sob a luz, a hemoglobina ainda não oxidada, o cheiro de cobre quase doce, misturado ao aroma residual de cera de piso. Ao lado, uma placa de identificação gravada a laser lê, cena 17B, Rua State, 2h13 da manhã, Vicente Vicky Moretti, 34 anos, ex-artista de circo. Cada partícula que ele desliza para o tubo de capilar parece um sussurro do passado, um lembrete de que o sorriso do palhaço ainda está gravado na matéria-prima da cidade. O relógio da esquina da 79th e South Shore marcou 2h13 da manhã quando o neon do Joe Giner piscou 3 vezes, como se alguém tivesse batido levemente no vidro por dentro. Mara puxou o casaco mais apertado ao pescoço, sentiu o tecido úmido da chuva fina que caía desde a meia-noite, cada gota batendo no asfalto com um som quase metálico. Do outro lado da rua, um carrinho de sorvete abandonado balançava levemente ao vento, sua lona rosa desgastada rangendo como um suspiro. Ela viu, então, um ponto de cor vermelha brilhar sob a luz amarela do poste, o nariz de um palhaço, meio enterrado na poça de óleo que se formara perto do meio-fio. O cheiro de borracha quente de algo doce, quase como algodão doce queimado, subiu até suas narinas, fazendo o estômago se contrair. Ela deu um passo para trás, o calcanhar escorregando na poça, e ouviu um rangido seco, como se um osso tivesse se quebrado dentro do próprio pescoço do palhaço invisível. Mara conseguiu se apoiar na parede de tijolos do antigo teatro The Griffin, cujo marcador de pedra ainda lia Este. 1923. O frio da parede traspassou seu casaco, e ela sentiu cada vibração baixa do metrô passando sob a rua, um ronco que parecia um rosnado distante. No reflexo da vitrine quebrada da loja de artigos usados ao lado, viu seu próprio rosto pálido, os olhos arregalados, e atrás dela,
Uma sombra alongada que se esticava demais para ser humana, pernas finamente alongadas, pés que não tocavam o chão, e um sorriso largo demais, pintado de branco com rachaduras que revelavam a pele escura por baixo. O som de um pequeno estrondo de metal veio de dentro da loja, uma caixa de brinquedos de lata caindo, e, ao mesmo tempo, um sussurro quase inaudível: "Você não pode sair." Mara sentiu o suor escorrer pela têmpora, frio apesar do suor, e o cheiro de mofo antigo misturado ao cheiro de giz de cera derretida. Às 2h41 da manhã, o metrô da linha verde chegou com um rangido metálico que ecoou como um grito abafado nos túneis. Mara entrou no vagão quase vazio, o ar carregado de um odor de óleo lubrificante e de algo doce, quase como balinha de tutti-frutti que havia derretido no chão. Ela se agarrou ao poste de aço, sentindo-o vibrar sob suas palmas, e notou que o adesivo de não fumê estava parcialmente descascado, revelando, sobre o papel, um desenho a lápis de um palhaço com olhos vazios, segurando um balão formado por 2 nós. No espelho escuro da porta oposta, o reflexo mostrou seu próprio rosto, mas, por um instante, a testa dela estava marcada com uma linha vermelha fina, como se alguém tivesse desenhado um sorriso com um batom barato. Um suave rangido veio do teto, as lâmpadas fluorescentes falharam, piscando 3 vezes antes de apagarem totalmente, deixando o vagão na penumbra, apenas iluminado pelo brilho fraco de um relógio digital que marcava 2h42 da manhã, piscando como um coração fraco. Mara saiu na estação de 63RD Ashland, onde eu estava quase deserto. Bancas de concreto cobertas por uma fina camada de geada que rangia sob seus sapatos. O vento do noroeste empurrou folhas secas contra as laterais da plataforma, produzindo um som seco semelhante ao de ossos sendo riscados. Ela olhou para o relógio da plataforma, 2h58 da manhã. Nesse instante, um som agudo de uma buzina de ar comprimido veio do túnel esquerdo, seguido pelo farfalhar de algo sendo arrastado sobre o concreto, um peso pesado, talvez um saco de lixo, mas o ritmo era regular, como passos. Quando a luz do farol do trem chegou, iluminou a extensão do túnel, no meio da via, encostado na parede, estava um carrinho de mão coberto por um pano listrado vermelho e branco, as rodas enterradas numa pequena poça de água negra que refletia a luz como um espelho. Do pano, escapou um som de risada aguda, quase infantil, que se despedaçou em ecos ao longo do túnel, fazendo o ar vibrar com uma frequência que fez seus dentes rangirem. Mara correu até a saída da estação, empurrando a porta giratória que rangeu como um grito antigo ao passar. Do lado de fora, a rua estava banhada pela luz pálida de um poste que piscava irregularmente, cada piscada durando exatamente 0,7 segundos. O tempo que ela levou para perceber que a sombra projetada no muro da padaria Sweet Krum não era mais apenas a sua própria, mas a de uma figura alta, ombros arredondados, mãos enormes, com luvas brancas que pareciam ter sido costuradas com linha de pesca. O cheiro de pão quente e canela da padaria se misturou ao enxofre leve que vinha de uma grade de esgoto próxima, criando uma atmosfera quase doce e amarga que fez sua garganta fechar. Ela tentou falar, mas apenas um rosário sem som saiu de seus lábios. Nesse momento, o relógio do tower da igreja de São Mateus, a 2 quadras de distância, bateu as 3 badaladas, cada eco se arrastando como um suspiro prolongado, enquanto a figura da sombra ergueu uma das mãos e apontou diretamente para o peito de Mara, como se marcasse um alvo invisível. São 2h17 da madrugada quando a chuva fina transforma as ruas de Southside em espelhos pretos. Detetive Maraveles aperta o volante do seu Ford Crown Vitória, os vidros embaçados pelo hálito que sai em jacarés brancos. Do outro lado da rua, a antiga praça de diversões Luna Park jaz sob uma lona rasgada, suas estruturas de ferro rangendo como ossos secos ao vento. Um farol de neon ainda pisca irregularmente acima da entrada do Funhouse,
Uma luz amarelo queimada que se apaga e acende em intervalos de exatamente 43 segundos, como se alguém estivesse contando pausas. Mara desliga o motor, abre a porta e sente o cheiro úmido de terra molhada misturado ao adocicado residual de algodão doce que ainda paira no ar, apesar de anos de abandono. Ela caminha sobre lascas de tinta descascada, cada passo liberando um pequeno estalo de pó que parece sussurrar seu nome. No momento em que chega à bilheteria, a trilha sonora do Calliope, um som distante e desafinado, começa a tocar de dentro da estrutura, não através de alto-falantes, mas como se o próprio madeira estivesse vibrando. Dentro do Funhouse, o ar é denso demais para ser apenas umidade. Ele tem uma textura oleosa, como se o próprio ambiente tivesse absorvido décadas de suor e lágrimas. Mara acende sua lanterna de LED, o feixe cortando a penumbra em cones estreitos que revelam paredes forradas com painéis de compensado enferrujado, onde grafites de rostos de palhaços são desenhados a carvão, alguns sorridentes, outros com bocas arregaladas em silenciosos gritos. No centro da sala principal, sobre um velho tambor de madeira, há um altar improvisado, uma caixa de música quebrada, cujo cilindro ainda gira em velocidade lenta, emitindo uma nota única, quase inaudível, que parece pulsar a cada 7,2 segundos. Ao redor, espalhados como oferendas, estão um ursinho de peluche com o olho faltando, um par de luvas de látex manchadas de algo seco e avermelhado, e um pequeno frasco de vidro contendo um líquido viscoso que cheira a amônia e a queimado de borracha. Quando Mara se aproxima, a nota da caixa de música sobe meio tom, como se reconhecesse sua presença, e um leve vento, inexistente no interior fechado, levanta um grão de glitter prateado que cai sobre a luva, refletindo a luz da lanterna como um minúsculo olho observando. Às 14h03 de uma quinta-feira abafada, Mara senta-se à mesa de entrevistas da Delegacia 12, frente a frente com Thomas Tommy Haley, um jovem de 19 anos que trabalhou como ajudante de balcão no Luna Park antes de seu fechamento. Tommy está vestido com uma camisa de flanela amassada, as mãos tremendo levemente enquanto enrola e desenrola a ponta de seu boné de beisebol. Ele descreve o cheiro que antecedeu a aparição. Primeiro, um odor de metal quente, tipo ferro após soldar. Depois, um doce enjoativo, como se alguém tivesse derramado xarope de milho no asfalto quente. Ele relata que, às 1h48 daquela noite de junho, ouviu uma batida ritmada na parede do depósito, 3 golpes curtos, uma pausa, então 2 golpes mais longos, semelhante ao padrão de um código Morse que ele não conseguiu decifrar. Quando se aproximou, viu a sombra de um homem alto, vestido de um macacão listrado branco e vermelho, mas sem o tradicional nariz vermelho. Em seu lugar havia uma peça de silicone modelo que refletia a luz da lâmpada fluorescente, dando ao rosto um brilho esverdeado. O som que saiu daquela figura não foi risada, mas um suspiro seco, como ar forrado através de um tubo de PVC, seguido de um sussurro quase ininteligível. Você vê o que eu não mostro. Tommy afirma que, ao ver os olhos daquele uniforme, sentiu o próprio sangue esfriar nos pulsos, uma sensação de formigamento que subiu até a ponta dos dedos, como se agulhas finas fossem inseridas sob a pele. Na manhã de 11 de novembro, às 6h52, a equipe SWAT de Chicago força a porta de um armazém abandonado nos arredores da 79 TH Street, usado anteriormente como depote de materiais de construção. O cheiro imediato é de óleo diesel e ferrugem, mas por trás disso, quase imperceptível, paira um aroma adocicado de baunilha queimada, como se alguém tivesse deixado um pote de cobertura de bolo perto de uma fonte de calor. Enquanto os agentes varrem os corredores com lanterna tática, o oficial Ruiz para diante de uma pilha de caixas de papelão amarradas com fita preta. Ao puxar a fita, ele descobre uma fenda no chão de concreto, coberta por uma taça de madeira que rende sob pressão. Dentro, há um baú de ferro forjado, seu cadeado enferrujado ainda intacto, mas a tampa está ligeiramente aberta, revelando o interior forrado com veludo roxo desbotado.
Sobre o veludo repousa um macacão de palhaço, as listras vermelhas e brancas descoloridas pelo tempo, o braço esquerdo manchado de uma mancha escura que, ao serem iluminadas, mostra-se como sangue seco, ainda com fibras de tecido aderidas. No fundo do baú, envolto em papel manteiga amarelecido, está um pequeno tubo de metal contendo um pó branco cristalizado, posteriormente identificado como anisato de sódio, usado em algumas fórmulas de maquiagem teatral para dar brilho à pele. Quando Ruiz tenta fechar o tampa, um som quase imperceptível escapa das frestas. Uma risada infantil, tão aguda que parece vir de dentro do próprio metal, durando exatamente 1,8 segundos antes de se dissipar no zumbido da ventilação do armazém. De volta ao seu apartamento no Lincoln Park, às 23h41, Mara retira o uniforme, pendura o cinto de serviço no gancho atrás da porta e acende apenas a lâmpada de cabeceira, cujo abajur de tecido filtra a luz em um tom âmago fraco. Ela senta-se na borda da cama, os pés ainda calçados com as botas de couro, sentindo o frio do solo de concreto subir pelas solas, como se o prédio estivesse respirando. O relógio de parede marca 23h42 quando o rádio de cabeceira, sintonizado em uma estação de talk show que deixou de transmitir às 22 horas, começa a emitir estática. Por entre o ruído branco, surge uma sequência de tons quase musicais, 3 notas baixas, um silêncio de 0,9 segundos, então 2 notas agudas, repetidas em padrão exato. Mara reconhece imediatamente o padrão, é o mesmo ritmo que Tommy descreveu ter ouvido na parede do depósito. Ela vira a cabeça em direção à janela. A cidade de Chicago se estende lá fora, mas no vidro escuro, refletido pela lâmpada fraca, surge por um instante o contorno de um rosto, bochechas arredondadas, olhos vazios, e um sorriso fino desenhado em preto, como se alguém tivesse traçado com carvão sobre o vidro. O sorriso não se move. Ele simplesmente está ali, parado, enquanto a estática do rádio se intensifica por exatamente 3,7 segundos antes de cair em silêncio absoluto. Mara sente o metal da fivela do cinto pressionar sua costela esquerda, um lembrete frio de que algo está observando do outro lado do vidro, esperando que ela feche os olhos. 5h47, chuva fina cobria as ruas de Southside, transformando o asfalto em um espelho opaco que refletia o pálido brilho das lâmpadas de postes. O som das gotas batendo nas calçadas de concreto era interrompido pelo rangido solene de um sapato grande demais pisando em uma poça. No canto da lavanderia Spin e Fresh, o tecido úmido das máquinas girava lento, exalando um cheiro de sabão em pó misturado ao mofo velho. Junto à porta envidraçada, um palhaço de roupas desgastadas ficava imóvel, suas mãos cobertas de luvas brancas segurando um balão vermelho que tremia levemente a cada sopro de vento. O maqueiro da maquiagem estava rachado como barro seco, revelando traços de pele pálida sob o branco espesso. Um cheiro doce, quase enjoativo, de açúcar queimado pairava no ar, misturado ao frio úmido da manhã. Quando o primeiro ônibus da linha 22 passou, seu motor rugindo, o palhaço não piscou, apenas inclinou a cabeça, como se ouvisse algo que somente ele conseguia perceber. 22h13, os corredores do Hospital Condado de Cook estavam banidos pela luz fria das lâmpadas fluorescentes que zumbiam como insetos presos em uma grade. O cheiro de álcool e linho branco misturava-se ao aroma metálico do sangue que ainda lhe ingerira nas salas de emergência. Na ala de pediatria, onde os berços estavam vazios após a hora de visita, uma figura deslizou silenciosamente entre os carrinhos de medicamentos. Seu nariz vermelho, inchado e rachado, pingava um líquido escuro que se espalhava como tinta sobre o piso de vinil. Nos lábios, um sorriso fixo, desenhado com griase paint que havia rachado nas laterais, revelava dentes artificiais amarelecidos. Uma urina quase imperceptível de algodão doce queimado pairava, presa ao tecido da bata enfermeira que ela carregava sobre o ombro.
Quando a enfermeira de plantão, Marta Lenz, de 34 anos, virou-se para pegar um frasco de soro, viu o reflexo daquele rosto no vidro do armário. Os olhos, apenas pontos pretos profundos, fixos nela, enquanto uma melodia desafinada de uma caixa de música tocava baixo, vindo de dentro da bolsa do palhaço. 3h02, o All Night Dinner na esquina de 79th e Cícero estava quase vazio, apenas o caixa eletrônico emitindo um tom baixo e o frango grelhado chispeando na chapa. O ar estava carregado com o cheiro de cebola caramelizada e café torrado escuro, enquanto a chuva forte lá fora transformava a rua em um rio lento. Na cabine encostada ao janelão, o detetive Thomas Rua, 48, anotava em um caderno de couro gasto as palavras de Helena Kovac, 22, estudante de arte, cujo olhar tremia ao descrever o que viu. Ela falou com a voz baixa, quase um sussurro, enquanto o vapor do seu cappuccino subia em espiral. Ele não ria. Ele cantava uma melodia de Calliope, mas invertida, como se o disco estivesse girando ao contrário. O cheiro era como açúcar queimado misturado a ozônio, aquele cheiro que você sente logo após um raio. Ela apontou para a mão esquerda do palhaço, descrevendo uma mancha de gordura escura que escorria do polegar, deixando um rastro brilhante no formica da mesa. O relógio de pulso do detetive marcou 3h07 quando ela terminou, e o silêncio que se seguiu foi apenas interrompido pelo farfalhar do ventilador teto, que girava com um rangido seco, como ossos secos sendo movidos. 1h58. A névoa densa envolvia o antigo parque de diversões Riviera Wonder, situado nas margens industrializadas do rio Chicago, onde as estruturas de ferro do carrossel e da roda gigante estavam enrijecidas pela ferrugem. O som distante de uma Calliope tocava, desafinada e lenta, como se o fole estivesse cheio de água. Cada passo do palhaço na passarela de madeira fez um rangido profundo, liberando nuvens de poeira que cheiravam a madeira molhada e a óleo diesel vazando de um caminhão abandonado próximo. Sua luva esquerda, impregnada de uma substância pegajosa e preta, deixou uma faixa brilhante no trilho da roda gigante, onde a luz da lua quase não conseguia penetrar devido à névoa. Um balão amarelo, preso à mão direita, oscilava suavemente, sua superfície refletindo a luz fraca das lâmpadas quebradas que ainda pendiam do topo da estrutura. O ar estava saturado com o odor de açúcar caramelizado queimado, misturado ao cheiro metálico do sangue seco que ainda impregnava os assentos do carrinho de montanha-russa quebrado, lembrando as risadas sufocadas de crianças que nunca mais voltaram. 4h44. O túnel da linha azul do metróvel entre as estações de Jackson e Monroe era um tubo de concreto úmido, onde a água pingava constantemente das frestas, criando pequenos ecos que pareciam passos distantes. O ar era denso com o cheiro de mofo, óleo de trilho e um fundo adocicado de açúcar queimado que grudava na garganta como uma camada de xarope. Na extremidade do túnel, onde a iluminação de emergência piscava em um ritmo irregular, o palhaço emergiu da sombra, seus sapatos enormes esborrachando a água parada, enviando ondas que se espalhavam como anéis negros. Seu rosto era uma máscara de rachaduras. A maquiagem branca se desfazia em lascas, revelando cicatrizes finas como linhas de costura sob a pele, enquanto o nariz vermelho, agora inchado e escorrendo um líquido viscoso de tom almoste preto, deixava um rastro brilhante no piso. Em sua mão direita, um brinquedo de lata amassado, um mini tambor que ainda emitia um som metálico fraco sempre que ele o movia, batia contra a coxa a cada passo, marcando o tempo como um coração irregular. Quando o protagonista, o jornalista Léo Marques, 36, agarrou o cano de ferro sussurrando, "Não vai acabar assim", o palhaço inclinou a cabeça, seus olhos, apenas 2 buracos profundos, refletiram a luz fraca das lâmpadas de emergência, e um sussurro quase inaudível, como o vento passando por um tubo quebrado, disse, "Você não pode apagar o riso que nunca acabou." 2h13 da manhã.
A chuva fina bate no telhado de zinco do antigo armazém da Rua 13, transformando cada gota em um sino desconcertante que ecoa pelos corredores vazios. Detetive Maralugo segura a lanterna com a mão direita, o polegar branco apertando o botão de intensidade até que o feixe se torne um corte cirúrgico de luz amarelada. O chão de concreto está coberto por uma fina camada de lama que grudou nas solas de suas botas, deixando pegadas irregulares que se parecem com as de uma criança pequena. No ar, além do cheiro úmido de mofo, há um perfume doce e enjoativo de algodão doce que parece vir de Novério, como se alguém tivesse acabado de abrir um saco de balas gêmeas próximo a um carrossel abandonado. Ela avança devagar, cada passo fazendo o eco retornar em um sussurro quase infantil. Ah! A risada não vem de nenhum ponto específico, ela se espalha pelas paredes de tijolo descascado, como se o próprio prédio estivesse rindo dela. 2h47 da manhã. Mara chega à porta de serviço em 1-2, cujo ferro está enferrujado até o ponto de quase se desfazer sob a pressão de suas mãos. Ela consegue empurrá-la. O rangido metálico soa como um gemido de dor. Dentro, a sala é um labirinto de prateleiras metálicas tombadas, caixas de papelão amassadas, e no canto mais escuro, uma pequena mesa de acero inoxidável sobre a qual repousa um conjunto de fotos Polaroid. Cada imagem está ligeiramente borrada pela umidade, mas o assunto é inconfundível. Rostos de crianças, olhos arregalados, bocas congeladas em sorrisos forçados, todas vestidas com macacões listrados de vermelho e branco. No centro da mesa, um pequeno balão de látex amarelo está preso a um fio de nylon, cujo nó está frouxo, como se alguém tivesse soltado o balão há pouco. O cheiro de algodão doce se intensifica, agora misturado ao odor metálico do sangue seco que escorre de uma fissura na parede ao lado da mesa, formando uma linha estreita que se dirige ao chão, onde uma poça brilhante reflete a luz da lanterna como um espelho de lâmina. 3h02 da manhã. Enquanto Mara examina as fotos, um som de passos arrastados surge do corredor oposto, lento, como se alguém estivesse arrastando um corpo pesado sobre o concreto. Ela aponta a lanterna naquela direção, o feixe corta a névoa de poeira e revela uma figura encurvada, vestida com um macaco de palhaço desgastado, o tecido descascado nas costuras, revelando espuma amarelada por baixo. O rosto é uma máscara de látex branca, rachada ao redor dos olhos, com um sorriso fixo pintado em vermelho escuro que parece ter sido retocado com sangue fresco. Nas mãos, o palhaço segura um bastão de ferro cujo extremo está embebido em algo escuro e pegajoso. O cheiro de ferro e algodão doce se mistura agora a um odor putrefato, como carne deixada ao sol por dias. Quando a luz toca a máscara, os olhos de látex piscam, não há pupilas, apenas um vazio negro que parece sugar a luz. O palhaço inclina a cabeça lentamente, e um sussurro gutural escapa da máscara. Você encontrou o presente. 3h19 da manhã. Mara recua, o coração batendo tão forte que sente a pulsação nas pontas dos dedos. Ela dispara 2 tiros com sua pistola 9mm. Os estampidos abafados ecoam como tiros de fogão distante. As balas acertam o torso do palhaço, mas ao invés de sangue, sai um jorro de confete multicolorido que se espalha no ar, pairando como neve tóxica. O palhaço não vacila. Em vez disso, ele levanta a cabeça, e a máscara se abre como uma flor carnívora, revelando filas de dentes afiados, alguns dourados por causa de restaurações antigas, outros quebrados, expostos à luz. Do interior da boca, um cheiro intenso de baunilha queimada se mistura ao metal quente do disparo. Uma gota de suor escorre pela têmpora de Mara, gelada, enquanto ela percebe que o palhaço não está apenas ali, ele está asterisco dentro asterisco das paredes, suas costuras de palhaço se entrelaçando com os tubos de ferro do prédio, pulsando como veias.
Ela recua até encostar nas prateleiras tombadas, sentindo as bordas afiadas do metal cortar sua jaqueta, deixando pequenos cortes que imediatamente começam a doer, cada um pulsando como um pequeno tambor de medo. 3h37 da manhã. O ar está denso, quase viscoso, como se o próprio prédio estivesse respirando. Mara, com a jaqueta rasgada e o sangue escorrendo de seus cortes, agarra o bastão de ferro que o palhaço deixou cair. Com um grito que mistura raiva e terror, ela golpeia a costura do tecido do palhaço, rasgando-o longitudinalmente. Dentro, em vez de víscera, há um ninho de cabos elétricos expostos, fios de cobre nu que cintilam com faíscas azuis claras, como se o prédio estivesse sendo alimentado por alguma energia alienígena. No centro do nó de fios, um pequeno coração de batimento lento, envolvido em uma membrana translúcida que lembra uma bexiga de látex, pulsando em sincronia com a luz piscante dos fios. Quando o coração se expande, libera um jorro de vapor branco que cheira a açúcar caramelizado e a ozônio. O palhaço geme, um som baixo e gutural, como um motor prestes a falir, e então desmorona em uma pilha de palha, tecido e fios que se desfazem em cinzas prateadas ao contato com o chão. O silêncio que segue é pesado, o único som é o gotejar constante da água do telhado, cada gota batendo no concreto como um relógio contando o tempo que resta antes que algo else acorde. 2h17 da madrugada de 12 de dezembro de 1978, o detetive Joseph Cosenza ajoelha-se na lama fina que cobre o chão de terra batida da garagem de 8.213 West Somerdale Avenue. O ar é denso com o cheiro de óleo de motor velho e umidade que parece subir do concreto rachado. Uma luz de lanterna fraca, presa ao cinturão de Cosenza, revela uma faixa de tinta branca desgastada ao lado da parede leste, a marca onde o piso de concreto foi recentemente levantado. Ele pressiona a palma da mão contra a superfície fria e sente um leve vão, como se o próprio piso respirasse. Com uma barra de ferro, ele levanta a tampa escondida. O rangido do metal é agudo, quase como um grito sufocado. Abaixo, um escuro poço de aproximadamente 3 metros de largura se revela, suas paredes revestidas de sacos de lixo preto e um cheiro doce azedo de decomposição que se mistura ao cheiro de terra molhada. O detetive respira fundo, o ar gelado queimando suas narinas, enquanto a lâmpada de mão tremela, lançando sombras que se alongam como dedos sobre a terra úmida. 3h04 da mesma madrugada, Cosenza desce pela escada de metal estreita que leva ao subterrâneo. Cada degrau ecoa um som oco, como se o próprio concreto estivesse oco por dentro. Ao chegar ao fundo, ele se depara com um corredor de aproximadamente 2 metros de largura, forrado com painéis de madeira envernizada que ainda conservam o brilho avermelhado do verniz antigo. No chão, uma camada fina de serragem branca está úmida, pegajosa sob as botas de couro. No fim do corredor, uma porta de ferro enferrujado está entreaberta, revelando uma pequena câmara onde a luz da lanterna revela 3 silhuetas humanas deitadas sobre colchões finos, cobertas por lençóis amarelados. Os corpos estão enrugados, pele púrpura acinzentada, com marcas de pressão nos pulsos e tornozelos, sinais de ligaduras que já se soltaram. O cheiro é intenso, um amálgama de formaldeído barato, tecido úmido e um toque metálico de sangue seco que ainda gruda nas dobras dos tecidos. Cosenza se aproxima, a mão tremendo ao puxar um lençol. Sob ele, o rosto de um jovem masculino está parcialmente coberto por maquiagem de palhaço, branca com vermelho exagerado nos lábios e um sorriso falso pintado em preto, ainda visível apesar da decomposição. 14h22 de 15 de dezembro de 1978, numa sala de interrogatório da delegacia de Chicago, o sobrevivente Timothy O'Leary, de 19 anos, senta-se em uma cadeira de metal encostada à parede. Seu uniforme ainda tem manchas de tinta branca nos punhos, vestígio da maquiagem que o agressor lhe forçou a usar antes de ser liberado.
Ele descreve o cheiro de borracha quente do nariz de borracha do palhaço, que o atacante apertava contra seu próprio rosto sempre que ria, um som agudo e infantil que contrastava com o rosnar baixo que emanava de sua garganta. Oleari fala com a voz trêmula, os olhos fixos no ponto onde a lâmpada fluorescente sopra um zumbido constante, enquanto descreve a pressão das luvas de látex grossas contra seu pescoço, a textura áspera do tecido do traje, um veludo gastoso que deixava fiapos vermelhos nos seus braços. Ele menciona o horário exato em que o palhaço deixou na calçada da 79th Street, exatamente às 3h48, quando o farol de um carro patrulha passou, lançando um feixe amarelo que fez a maquiagem brilhar brevemente como uma máscara de cera derretida. Oleari termina dizendo que, mesmo depois de liberado, ainda sente o gosto metálico da tinta de palhaço na língua, como se tivesse engolido um pedaço do sorriso. A chuva fina de outubro bate nas janelas do antigo armazém da 23ª Rua, transformando o vidro em lágrimas que correm lento. Dentro, a lanterna de mão de detetive Mara Vargas projeta um cone amarelo que tremula a cada sopro de vento que sussurra pelas frestas da porta metálica. No chão de concreto, poças de água refletem a luz como espelhos quebrados, e nelas, por um instante, aparece o reflexo de um nariz vermelho brilhante, só que quando Mara levanta os olhos, nada está lá além das sombras empilhadas de caixas de papelão. O relógio de pulso marca 2h17, o tic-tac é abafado pelo farfalhar de uma sacola plástica presa ao encanamento, que balança como se algo invisível a puxasse para baixo. Um cheiro doce de algodão do Doctor mistura-se ao mofo, fazendo a garganta de Mara coçar. Ela dá um passo à frente, e o eco de seu sapato bate 2 vezes antes de ser engolido por um silêncio que parece respirar. Mara se agacha, os joelhos escorregando na água gelada, e passa a mão sobre a lata de tinta vazia que jaz ao lado de uma pilha de caixas marcadas com o símbolo de um circo desativado. Big Top Supplies, Est. 1973. A tinta seca rachou em padrões que lembram dentes de uma caveira. De dentro da caixa superior, um sussurro quase imperceptível escapa, uma melodia de organeto desafinado, tocando Pop Goes de Veazel em velocidade reduzida, cada nota arrastada como se o instrumento estivesse sendo arrastado pelo chão. Ela abre a tampa lentamente, e um jorro de ar frio escorre, carregando o cheiro de borracha queimada. Dentro, enrolado em um lenço de seda amassado, está um pequeno brinquedo de molinete de plástico, seu ponteiro parado exatamente às 3h. No verso do lenço, escrito a tinta vermelha que ainda está úmida, há um nome, Lucas, 09-14-1992. O relógio de pulso de Mara agora marca 2h23, o organeto parece acelerar um batuque, como se estivesse prestes a cair. O organeto agora emite um som metálico, como se uma engrenagem estivesse prestes a travar. Mara segura o lenço contra o peito, sentindo o batido acelerado do próprio coração, 112 pulsos por minuto, segundo os artvates que ela esqueceu de desligar. Uma risada infantil, aguda e quase eletrônica, rompe o silêncio vindo-se de trás da pilha de caixas. Ela levanta a cabeça, e a luz da lanterna revela, por um instante, o contorno de um rosto pálido pintado de branco, com um sorriso exagerado que se estica até as orelhas, os olhos rasgados por maquilhagem preta que parece escorrer como lágrimas de tinta. O sorriso pisca, e então se desfaz em fumaça que se dissolve no ar úmido. O relógio marca 2h29, a temperatura cai 5 graus em questão de segundos, e o hálito de Mara se transforma em vapor visível, envolvendo o rosto desaparecido como um véu de fantasma. Ela dá um passo para trás, o salto do seu botão batedor escorregando numa poça de óleo derramado, fazendo-a cair de joelhos, a palma da mão esquerda escorregando numa lasca de metal que lhe deixa um corte rasgado, do qual escorre um sangue escuro que parece absorver a luz da lanterna.
Mara aperta o ferimento com o lenço sujo de tinta vermelha, a dor latejando como um segundo pulso sob a pele. O organeto agora toca uma marcha fúnebre, cada batida ecoando nos vigas de ferro do teto, fazendo o antigo prédio ranger-se como um gigante agoniante. Ela consegue se levantar, apoiando-se numa caixa marcada Fan House, do Not Enter. A dobradia da caixa range, e ao empurrá-la, um corredor estreito se revela, iluminado por lâmpadas de tubo piscando em um ritmo de 1,2 Hz, luz, sombra, como se o próprio prédio estivesse respirando. No fim do corredor, uma porta de metal enferrujado está entreaberta, deixando escapar um resquício de vapor carregado de cheiro de açúcar queimado e ozônio. Nesse exato momento, o Sarkvatis vibra. 2h35. Uma mensagem de texto não enviada aparece na tela. Não olhe para o espelho. Mara fica parada, o vidro do relógio refletindo seu próprio rosto, que, por um instante, mostra o nariz vermelho escorrendo pelas bochechas, antes de retornar ao normal. O corredor parece fechar-se por trás dela, as lâmpadas piscando mais rápido, enquanto a risada infantil se transforma num baixo rosnado que vibra no peito. Com o lenço apertado contra o corte, Mara avança, cada passo ecoando como um tom de sino distante. A porta de metal geme ao ser empurrada completamente, revelando um pequeno cômodo revestido de azulejos brancos rachados, cujo piso está coberto por uma camada fina de serragem vermelha, como se alguém tivesse espalhado confete de sangue. No centro, sobre uma bancada de aço inoxidável, está uma caixa de música de brinquedo aberta, seu cilindro de metal girando lentamente, soltando a mesma melodia de organeto, mas agora acompanhada por um rangido metálico que parece ser o som de articulações se movendo. Sobre a bancada, dispostos em círculo, há 5 bonecos de pano, todos com trajes de palhaço idênticos, calças listradas, pompons amarelos, e rostos de porcelana rachada, cujos olhos de vidro seguem Mara à medida que ela se move. No relógio de pulso, os marcadores agora indicam 2h41. A temperatura do cômodo está a exatamente 13,7 graus Celsius, segundo o sensor embutido no relógio da policial. Ela estende a mão trêmula em direção ao cilindro da caixa de música, e ao tocar, o mecanismo trava, fazendo a melodia cessar abruptamente. Um sussurro, desta vez claramente feminino e respirado, vem de dentro da caixa. Você encontrou o nosso espetáculo, detetive. A lâmpada acima tremula uma última vez e se apaga, deixando o cômodo apenas com a luz fraca da lanterna de Mara, que agora aponta diretamente para o reflexo dos próprios olhos, que, na lâmpada quebrada, exibem brevemente um sorriso de palhaço esticado até as têmporas. 2h13 da manhã, 13 de dezembro de 1978. A lanterna do delegado Raymond Kowalski tremulava ao bater contra o concreto úmido do porão da residência de 8.213 West Sumerdale Avenue, Chicago. O cheiro de mofo se misturava ao adocicado enjoativo de balas de goma derretidas, presas nas frestas dos tijolos. Cada passo ecoava como uma batida lenta no peito de um cadáver, asterisco toque, toque, toque asterisco, enquanto o brilho amarelo revelava o contorno de um saco de laranja rasgado, preso a uma viga de sustentação. Dentro, os dedos enrugados de Timothy McCoy, de 14 anos, ainda seguravam o pedaço de um clã de papelão, o nariz vermelho escorrendo um líquido escuro que não era sangue, mas uma mistura de cola e tinta à base de óleo que havia seco em crostas brilhantes. O silêncio era tão denso que o próprio relógio de pulso de Kowalski se emitiu stop, seus ponteiros travados às 2h13, como se o tempo tivesse se recusado a avançar além daquele instante de horror. 21h47 p.m., 5 de novembro de 1977. O neon pulsante do Joyland Arcade projetava faixas de rosa e verde sobre o asfalto molhado de West 63 RD Street. Jamie Lares, de 16 anos,
Ajustava o cinto de suas calças jeans enquanto o som distorcido de uma chamada de Carnava, uma gravação de riso agudo, quase infantil, vinha de trás do balcão de fichas. O cheiro de pipoca queimada se misturava ao odor de óleo de máquina que vazava do ventilador acima. Quando o gerente, Salve Marino, lhe entregou a última ficha, Jamie viu, no espelho atrás do balcão, o reflexo de um rosto pálido maquiado de branco, com um sorriso exagerado que não chegava aos olhos. O sorriso se esticou, as linhas da maquiagem rachando como porcelana velha, e um sussurro quase inaudível: "Você vai gostar do presente", chegou ao ouvido de Jamie exatamente quando a luz do arcade piscou e se apagou por 3 segundos, deixando apenas o brilho vermelho do sinal de saída piscando como um olho ferido. 10h02 da manhã, 22 de março de 1979. No corredor estreito do apartamento 2B, 815 West 79 TH Street, a vizinha Mrs. Eleanor Pritchard segurava a xícara de chá ainda fumegante, as mãos trêmulas devido à noite de insônia. Ela descreveu ao detetive Kowalski, com voz rouca de cigarro, que às 1h45 da manhã ouviu um som de passos arrastados no corredor acima, seguido por um rangido metálico, como se uma mala de ferro fosse arrastada sobre o piso de madeira rangente. O som foi acompanhado por um farfalhar de tecido sintético, o tipo usado nas fantasias de palhaço barato de feira, e então um sussurro gutural, quase um rosnado abafado, que fez o gelo em sua chá derreter-se em gotas que caíram no pires com um som de clique. Quando Kowalski pediu para ela repetir o horário, ela olhou para o relógio de parede, um relógio de pêndulo de madeira que havia parado exatamente às 1h45, o pêndulo preso em meio balanço, como se o tempo tivesse sido engolido por aquele instante. 15h38 p.m., 9 de julho de 1978. No segundo andar da casa de verão de John Wayne Gacy em Norwood Park Township, um quarto que antes servia de sala de brinquedos havia sido transformado em um ateliê de maquiagem. Sobre uma bancada de formica amarelada, frascos de látex escuro estavam alinhados como soldados, seus rótulos desgastados lendo Bay Nylon White, Criolan Red, Green Reaper Black. O cheiro de solvente forte, acetona misturada a cheiro de banana artificial das esponjas de maquiagem, impregnava o ar, fazendo os olhos de Kowalski lacrimejarem. No centro da bancada, uma cabeça de manequim de espuma, metade coberta por uma base branca espessa, o outro lado ainda revelando os poros da espuma exposta, como se a pele estivesse sendo descamada. Um espelho emoldurado em prata refletia a lâmpada fluorescente acima, cujo tubo zumbia em 60 Hz, produzindo um tom baixo que vibrava na caixa de torácica de quem estivesse perto. Sobre a bancada, espalhados como confete seco, havia pétalas de rosa murcha, cada uma presa com um alfinete de segurança, suas bordas escuras já a começar a apodrecer. 4h12 da manhã, 22 de dezembro de 1978. As luzes vermelhas e azuis da viatura da polícia de Chicago piscavam em ritmo irregular diante da porta da frente de 8213 West Somerdale Avenue. O vento cortante do lago Michigan arrancava folhas secas do gramado, fazendo-as bater contra a janela da sala com um som seco de estalido, como ossos quebrando. Dentro, o detetive Kowalski, luvas de látex esticadas até o pulso, segurava o revólver calibre .38 ainda quente do último disparo. O eco da detonação ainda reverberava nas paredes de gesso rachado. Um zumbido baixo que parecia tomar o ritmo da própria respiração de Kowalski. No chão, sobre um tapete persa desgastado, jazia o corpo de Gacy, deitado de bruços, o terno de listras cinzentas encharcado de sangue escuro que escorria pelos golpes da cintura, formando pequenos riachos que se perdoam nas franjas do tapete. Seu rosto, ainda coberto pela maquiagem de palhaço, branco rachado, vermelho borrado nos lábios, estava voltado para o teto, os olhos fixos em uma rachadura no gesso que se assemelhava ao contorno de um sorriso torcido.
O cheiro de ferro quente misturava-se ao doce residual da maquiagem, deixando um gosto metálico na boca de Kowalski que não desaparecia mesmo após várias engolidas em seco. 2h17 da manhã. A chuva fina transforma o asfalto da rua 79 em um espelho negro que reflete o farol piscante da antiga casa de bonecos do Parque Lincoln. Dentro da estrutura coberta de teia, a luz de uma lanterninha de alumínio tremela sobre o chão de madeira rangente, revelando pegadas de lama que se afastam em direção ao corredor dos espelhos. Cada passo ecoa como um batido de coração abafado, enquanto o odor de borracha queimada mistura-se ao doce enjoativo de algodão doce derretido nas grades enferrujadas. No espelho central, o reflexo mostra não o rosto do detetive Maralon, mas o de um palhaço de pintura rachada, seu sorriso fixo em um grimace que não se move, mesmo quando ela pisca. O som distante de uma chamada de rádio policial corta o silêncio. Unidade 12, suspeito visto na Zona Norte, sobre avião de brinquedo. Mara engole o gosto metálico do medo e aperta o revólver contra a coxa, sentindo o frio do metal através do tecido da jaqueta. 3h04 da manhã. O corredor dos espelhos agora parece um labirinto de infinitas réplicas, cada uma distorcendo o tempo. Nos reflexos, Mara vê a si mesma segurando um balão vermelho que nunca foi inflado, enquanto ao fundo, a silhueta de um palhaço atravessa o vidro como se fosse feita de fumaça. O ranger das engrenagens do relógio de parede marca 3h07, e um sussurro quase inaudível vem de trás da placa de saída. Você não pode sair do show. Mara aperta os olhos, sente o suor frio escorrendo pelas têmporas, e o cheiro forte de cera de abelha usada nos maqueiros do palhaço mistura-se ao ácido do suor dela. Ela estende a mão, os dedos tremendo, e toca o vidro. Ele cede como gelatina, deixando uma marca de dedo que brilha levemente no escuro, como se fosse fosforescente. 3h22 da manhã. Mara consegue romper a barreira do espelho e cai em um pequeno aposento onde o teto é forrado com lâmpadas antigas de filamento que piscam em ritmo irregular, como um coração hesitante. No chão, um desenho a lápis amarelado está fixo com fita crepe. Uma criança de 5 anos, traços trêmulos, desenhou um palhaço segurando um facão, ao lado da legenda em letras infantis: "Ele me ensinou a sorrir". O cheiro de grafite se mistura ao odor de mofo velho das paredes. Ao virar a cabeça, ela percebe que o desenho não é estático. Os olhos do palhaço no papel parecem seguir seu movimento, e a linha da boca se amplia quase imperceptivelmente, revelando filetes de tinta vermelha que escorrem lentamente pelas bochechas do traço. Um leve rangido vem do armário ao lado. Dentro, um traje de palhaço amarelo está pendurado, a gola frouxa ainda quente ao toque, como se alguém tivesse acabado de sair dele. 3h38 da manhã. Mara prende o traje com uma luva de látex e sente o tecido áspero ainda vibrar levemente, como se um baixo ronco estivesse preso nas fibras. De repente, a lâmpada acima estoura em um estalo de vidro, enviando faíscas que iluminam por um instante o corredor inteiro. Nas paredes, centenas de pequenos bilhetes de papel dobrado estão colados, cada um com a mesma escrita infantil, datada de diferentes anos entre 1992 e 2007, todos dizendo que ele está observando. O papel parece úmido, impregnado de um cheiro doce e azedo de bala de tutti-frutti que se dissolve no ar. Ao baixar o olhar, ela vê nos próprios sapatos uma pequena marca de pegada de palhaço, feita de tinta branca que ainda está pegajosa, deixando um rastro que leva até a porta de saída da sala, a mesma porta que ela acreditava estar trancada, ora aberta por uma fresta de poucos centímetros, através da qual entra um vento gelado que traz o som distante de uma caliope desafinada tocando uma melodia de circo invertida. 3h55 da manhã. Mara atravessou a fresta e chegou ao pátio externo do parque, onde a névoa se acumula em camadas espessas sobre o gramado úmido, abafando o som de seus próprios passos. À frente, o velho carrossel está parado,
seus cavalos de madeira cobertos de ferrugem e teias, mas um deles, o cavalo da extremidade esquerda, está levemente inclinado para fora, como se tivesse sido empurrado recentemente. No centro da plataforma, um brinquedo de molas ainda está enrolado em um laço de fita vermelha. Ao desatramente-lo, revela um pequeno objeto de metal, um broche em formato de nariz de palhaço, ainda quente, com uma gota de sangue escuro presa na ponta. O cheiro de ferro mistura-se ao aroma de algas mortas do lago próximo. Quando ela levanta o broche ao nível dos olhos, a névoa se condensa ao redor dela formando, por um instante, a silhueta completa de um palhaço de altura humana, cujo sorriso se estica de orelha a orelha, revelando dentes pontiagudos que brilham como lascas de gelo. Um último sussurro, quase um respiro, vem do próprio broche. Não há final para o espetáculo. Na madrugada de 14 de março de 1978 invade o porão da casa de John Wayne Gacy com um cheiro úmido de terra molhada e óleo de máquina. O relógio de pulso da vítima, um Seiko 5 marcando 2h17, bate contra o concreto enquanto ele tenta arrastar o corpo de Timothy McCoy, de 19 anos, para o sulco que ele cavou sob a laje de concreto. Cada puxada faz o sangue escorrear em finos fios vermelhos que se misturam ao pó de gesso, criando uma lâmina quase negra que brilha sob a luz vacilante de uma lâmpada de 40 watts. O som abafado da respiração de Gacy oferece um contraste grotesco com o rangido metálico da serra que ele usa para cortar as costelas, cada dente arrancando um pedaço de carne que cai como lascas de gelo no balde de plástico ao seu lado. O calor do corpo ainda vivo se dissipa lentamente, deixando um rastro de vapor que se condensa no teto de baixa altura, formando gotas que caem como lágrimas frias sobre o rosto do assassino, que nem sequer pisca. 3h04. O relógio da cozinha marca o tempo enquanto Gacy, ainda trajando o traje amarelo e vermelho de fogo, limpa as mãos com um pano de babaçu que já está encharcado de vermelho escuro. Ele se aproxima da geladeira Whirlpool de 1975, abre a porta e é recebido pelo cheiro azedo de leite vencido e o farfalhar suave de um pacote de hot dogs que ainda conserva o gelo. Dentro, entre garrafas de ketchup e mostarda, há uma caixa de papelão amarrada com fita adesiva preta. Dentro dela, a cabeça de Robert Pierce, de 15 anos, está envolta em um saco de lixo preto, os cabelos ainda úmidos de suor e gel de cabelo, os olhos fixos em um vazio que pareceu garfo. Gacy passa a mão sobre a testa da cabeça, sente a rigidez da carne gelada, e um sorriso tímido se forma em seus lábios, refletido na superfície brilhante do molho de tomate que escorre pela lateral da caixa. 4h22. A chuva bate contra as janelas do apartamento do terceiro andar na West 85 TH Street, cada gota fazendo um som quase metálico ao strique em um vidro antigo. Gacy, agora apenas de cueca branca e uma camisa social amassada, está de joelhos sobre o tapete persa de lã vermelha, que já está escurecido em manchas marrons perto da frente do sofá. Ele segura uma agulha de costura gigantesca, o tipo usado para reparar redes de pesca, e a enfia lentamente através da pálpebra esquerda de um boneco de ventríloco que ele mesmo fez, cujo corpo de pelúcia está preenchido com serragem e pedaços de tecido de roupas das vítimas. Cada perfuração libera um pequeno sussurro de ar preso, como se o boneco respirasse, e o fio de nylon puxa um fio de cabelo loiro de uma das meninas que desapareceu em julho, presa dentro da costura. O cheiro de lã molhada mistura-se ao odor adocicado de desinfetante de piso, enquanto o relógio de parede marca o tempo em tic-tac mecânico, cada segundo parecendo esticar o ar como uma faixa elástica prestes a romper. 5h11. O elevador do prédio residencial de 6 andares engole o som da cidade ao subir, seu cabo rangendo como um velho violão desafinado. Gacy, agora usando um sobretudo marrom largo que esconde as mãos ainda tremendo, segura contra o peito um saco de lixo preto amarrado com um nó de marinheiro. Dentro, o corpo de John SZYC, de 20 anos, está dobrado ao meio,
joelhos tocando o peito, as mãos amarradas atrás das costas com fita isolante preta que já começou a grudar na pele, deixando marcas brancas onde a aderência se rompeu. Cada sobressalto do elevador faz o balançar do saco, fazendo com que uma polegada de cabelo escuro da vítima escorra pelo vão do nó, pousando no metal frio do piso do elevador como um fio de seda. O painel de controle exibe o número 5 em vermelho fosco, enquanto um zumbido baixo do motor vibra através da sola dos sapatos de Gassi, fazendo sentir a pulsação da máquina como se fosse o próprio coração da edificação. 6h03. A luz do nascer do sol filtra-se pelas persianas de alumínio do corredor do estacionamento subterrâneo do Hospital Cook County, listrando o concreto em linhas amarelas que se cruzam com poças de óleo residual de carros da noite. Gassi, ainda vearem o sobretudo, está encostado contra a coluna de concreto armado, ofegante, com a respiração formando pequenos geysers de vapor que se dissipam no ar frio. Nos pés dele, um par de sapatos Oxford marrons estão sujados de lama vermelha escura, a mesma que ainda escorre de um corte profundo na lateral da coxa esquerda, onde um fragmento de osso dária de uma vítima ficou encravado durante a luta. Ele tira devagar um pequeno espelho de maquiagem de bolso do bolso interno do sobretudo e, com a mão trêmula, passa a ponta do batom vermelho sobre seus lábios, tentando disfarçar o tremor. O reflexo mostra seu rosto, a maquiagem branca do palhaço ainda parcialmente presente nas têmporas, as rugas ao redor dos olhos profundas como sulcos de terra arada, e nos dentes, um ligeiro acúmulo de fibra de carne presa entre os caninos superiores, brilhando sob a luz pálida do amanhecer. São 2h17 da madrugada quando a chuva fina transforma o asfalto da 79th Street em um espelho negro, refletindo o piscar intermitente da lâmpada posta no poste 12B. O vento sopra forte o suficiente para fazer o letreiro enferrujado do antigo Circus Fantasia rangido como um osso seco. Detetive Mara Lopes segura a lanterninha de metal, seu feixe amarelo tremendo ao bater nas placas de concreto rachado, revelando pegadas frescas de sola de borracha, tamanho infantil, mas com a sola desgastada em padrão de espiral, como se alguém tivesse girado no mesmo ponto por minutos. O cheiro de óleo diesel mistura-se ao adocicado de algodão do doce velho, um fantasma de carnaval que não deveria estar ali a essa hora. No meio da rua, um balão vermelho, murchado pela umidade, está preso a um cano de ferro exposto, seu nó feito com um laço que lembra o laço de um sapato de palhaço. Mara respira fundo, o ar frio queimando suas narinas, e ouve, quase imperceptível, o som agudo de uma buzina de borracha sendo apertada, um som que não vem de nenhum veículo à vista, mas de dentro da própria parede do prédio abandonado ao fundo. Às 3h04, o relógio de pulso de Mara marca o tempo enquanto ela atravessa o portão rangente do estacionamento subterrâneo do antigo shopping West Side Mall, agora um labirinto de lojas fechadas e grades arrebentadas. O eco dos seus passos bate nas paredes de concreto revestido de grafite desbotado, onde alguém escreveu, com tinta fosforescente que ainda brilha fraca, Hip Bubbles. O cheiro de mofo se intensifica perto da entrada do antigo cinema, onde a cortina de veludo roxo está rasgada ao meio, revelando fileiras de cadeiras cobertas de poeira e, sobre o encosto da cadeira número 13, um pequeno par de luvas de lã branca, ainda com os dedos levemente curvados como se alguém tivesse acabado de tirá-las. Uma gota d'água cai do teto, acertando o metal de um suporte de projetor quebrado, produzindo um som metálico que se repete a cada 3 segundos, tic, 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 como um relógio contando o tempo até algo acontecer. Mara passa a mão pela luva, sente a umidade residual e, por um instante, imagina o toque de dedos infantis dentro delas. Quando o ponteiro do relógio atinge 4h22, Mara chega à área de diversões do antigo parque de atrações Lac Franfulin, agora um campo de estruturas enferrujadas e carrosséis imóveis. A roda gigante, cujas cabines estão penduradas como ossos de animais, rende a cada sopro de vento,
produzindo um gemido baixo que parece um suspiro humano. No chão de lascas de madeira próxima à base do carrossel, ela encontra uma câmera Polaroid SX70 caída, sua capa de couro rachada e o visor ainda apontado para o céu. Ela aperta o botão de eject, a foto sai lentamente, revelando, em tom sépia, o rosto de um palhaço maquiado de branco, com um sorriso exagerado que cobre quase metade do rosto, um nariz vermelho grande como uma bola de bilhar e dois olhos pintados de preto que brilham com um reflexo de luz que não existe na cena. No canto inferior direito da foto, escrita à mão com tinta azul, está a data 10/23/1992 e abaixo, em letras trêmulas, ele está assistindo. O cheiro de borracha quente do motor do carrossel mistura-se ao metal frio, e Mara sente um formigueiro percorrer sua espinha, como se aquele sorriso a estivesse mirando através do tempo. É exatamente 5h13 quando o vento traz um farfalhar de folhas secas contra a porta de serviço do antigo prédio de apartamentos de Cromwell, situado no canto da 87th e Austin. Mara, com a lanterna apertada contra o peito, empurra a porta rangente, cujas dobradiças gritam como um animal ferido. O corredor interno está iluminado apenas pela luz fraca que se infiltra pelas janelas quebradas, projetando listras de sombra e luz que se movem como dedos sobre o piso de linoléu rachado. No fim do corredor, à porta do apartamento 4B, está um pequeno penteado de cabelo loiro preso em um laço rosa, preso à maçaneta com um elástico de borracha. O cheiro de talco de bebê flutua no ar, misturado ao odor metálico do sangue seco que escorre em uma fina linha do quadro da porta até o chão, formando um traço que parece um sorriso invertido. Mara coloca a mão na maçaneta, sente a vibração sutil de algo batendo do outro lado, um tamborilar lento, 3 batidas, pausa, 3 batidas, o ritmo de uma música de carrossel tocada em um cassete gastando. Ela engole seco, o gosto de ferro na língua, e gira a maçaneta devagar. Às 6h01, a luz cinzenta do amanhecer começa a vazar pelas frestas das tábuas quebradas do porão sob o apartamento 4B. Mara desce a escada de concreto, cada passo ecoando como um golpe de martelo em um caixão vazio. O ar fica mais denso, carregado de umidade e um cheiro adocicado de balas de goma derretidas, misturado ao odor de terra úmida. No centro do cômodo, sobre um velho tapete de pelúcia roxa manchado de mofo, há um círculo de 10 pares de sapatinhos de bebê, todos do mesmo tamanho, todos virados com as solas para cima, as cadarços formando nós perfeitos. No meio desse círculo, enterrado até a metade em areia fina, está uma caixa de lata amassada, sua tinta original descascada revelando o logotipo desbotado de uma marca de circo, Circo Bela. Mara abre a caixa com mãos trêmulas. Dentro, envolto em papel seda amarelado, repousa um pequeno nariz de palhaço de borracha vermelha, ainda com a marca de um dente de criança pressionado na superfície, como se alguém tivesse mordido forte ao tentar tirar. Um último sussurro de ar frio passa pelo porão, carregando o som distante de uma música de Calliope, enquanto a primeira luz do dia toca o nariz vermelho, fazendo-o brilhar como um sinal de aviso. 11 de novembro de 1978, 4h17 da manhã. O ar de Chicago está úmido, carregado com o cheiro de terra molhada e o distante farfalhar de um trem de carga nas trilhas da CTA. Na frente do 8213 West Somerdale Avenue, a porta da frente range sob o peso do macaco de ferro que os oficiais da polícia de Chicago forçam a abrir. Detetive Joseph Cosenza, com o casaco ainda úmido da chuva da noite anterior, lidera a equipe, seu respirador de borboleta rangendo a cada passo no concreto rachado do Porsche. Dentro, o hall é iluminado apenas pelo feixe amarelo das lanternas, revelando o papel de parede descascado que revela manchas de um amarelo esverdeado, talvez mofo, talvez algo mais antigo. No fundo, um corredor estreito leva à escada da cave, onde um odor doce e ácido,
como carne deixada ao sol misturada com essência de baunilha barata, se espalha pelos cômodos. Um rato corre pelas frestas do rodapé, seu pequeno corpo fazendo um som agudo que se mistura ao farfalhar das folhas de papel jornal espalhadas no chão. Cada passo ecoa como um baque abafado, enquanto a equipe se prepara para descer o que se tornará a Câmara dos Horrores, 4h32 da mesma madrugada. O espaço sob a casa é um túmulo de concreto úmido, com vigas de madeira expostas que rangem sob o peso dos sapatos dos oficiais. A lanterna de Cosenza corta a escuridão, revelando um plástico grosso, quase transparente, enrolado em torno de algo que se move levemente a cada respiração do ar estagnado. À medida que o plástico é puxado para fora, revela-se o corpo de um adolescente, aproximadamente 1,70 metros de altura, vestindo uma camisa de flanela xadrez vermelha e preta, agora manchada de ferrugem seca. Seu rosto está coberto por uma máscara de palhaço, um nariz de borracha vermelha, ainda brilhando sob a luz, e um sorriso pintado de branco que se craquela nas laterais. Ao redor do pescoço, um laço de cetim azul está apertado, deixando uma marca profunda na pele. O cheiro de formol mistura-se ao odor adocicado da decomposição, fazendo os olhos de Cosenza lacrimejarem não apenas pelo gás, mas pelo reconhecimento imediato. O número de matrícula da escola Piested, 1977, ainda visível na etiqueta da camisa. O som de um suspiro abafado escapa do plástico ao ser totalmente removido, como se o próprio ar estivesse sendo expulso daquele corpo esquecido. 22 de dezembro de 1977, 20h45. O sino da igreja de São João Batista bate 6 vezes enquanto a neve fina começa a cair sobre as ruas de Archer Avenue. Robert Pies, de 17 anos, caminha com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, o hálito formando pequenas nuvens brancas diante dele. Ele para diante de uma casa com a fachada de tijolos vermelhos e um letreiro de madeira balançando suavemente. Fogos para Entertainment, Bob The Clown. O som de uma chamada de rádio vindo do interior, um órgão de brinquedo tocando uma melodia infantil desafinada, escorre pela janela aberta. Bob, de jaleco branco manchado de tinta verde, aparece na porta, seu rosto coberto de gresepaim branco, sobrancelhas exageradamente arqueadas, um sorriso vermelho que parece pintado à mão. Ele oferece a Robert um copo de refrigerante cola, o gelo tintineando contra o vidro, enquanto o cheiro de algodão doce e látex do seu traje de palhaço se mistura ao aroma de pizza queimada vindo da cozinha. Robert sente um aperto no estômago, um desconforto que não consegue nomear, ao observar o reflexo da lâmpada acima da pia, um brilho metálico que parece ser o fecho de uma algema pendurada na parede. Ele hesita, mas a voz de Bob, baixa e quase maternal, insiste: "Preciso de ajuda para montar o show de amanhã, garoto. Você é forte." Quando Robert finalmente dá um passo para dentro, a porta se fecha com um estalo seco, e a luz da cozinha se apaga, deixando apenas o brilho amarelo do órgão de brinquedo e o sussurro do vento ao lado da janela. 15 de março de 1979, 10h03. O salão de audiências do prédio do condado de Cook está abarrotado, o ar é denso com o cheiro de café forte, perfume barato e o suor de dezenas de repórteres cujas canetas arranham o papel em um ritmo nervoso. No banco dos réus, John Wayne Gacy está sentado, suas mãos manchadas de tinta verde repousando sobre os joelhos, o olhar fixo em algum ponto além do vidro da janela, onde a luz do inverno entra em lâminas finas. O promotor, William J. Funke, começa a ler a lista de nomes, cada sílaba ecoando como um sino fúnebre. Timothy McCoy, 16. John Butovich, 17. Darrell Samson, 19. Quando chega ao nome de Robert Pies, um soluço abafado e ronco da plateia, a mãe de Robert, seus olhos inchados de lágrimas, aperta o lenço contra o peito, enquanto um sussurro se espalha:
Ele tinha só 17 anos. O som de um gravador de fita ligando-se ao lado do juiz cria um zumbido constante, misturado ao rangido da cadeira de Gacy quando ele se move ligeiramente, como se quisesse se erguer. O juiz, com a voz grave, anuncia a pena, morte por enforcamento, mas a sala já sabe que o verdadeiro castigo será a lembrança que permanece nas paredes daquela casa, nas fissuras do concreto onde ainda se sente o cheiro doce da decomposição, como se o próprio prédio estivesse respirando medo. 2 de outubro de 2023, 16 horas e 48. O terreno onde antes ficava o 8.213 West Sumerdale Avenue é agora um baldio de terra batida, coberto por ervas daninhas altas que se curvam sob a branda brisa do outono. Uma cerca de arame farpado, enferrujada e torta, delimita o perímetro. Entre seus fios, um balão vermelho de látex, murchado e meio desinflado, preso como um último suspiro de infância. Uma guia de turismo, jaqueta de couro gastada e boné de lona, levanta a voz para um grupo de estudantes universitários que escutam com fone de ouvido pendurado no pescoço. Aqui foi onde ela engole em seco. O som de sua garganta seca quase abafado pelo ruído distante de uma sirene de ambulância que passa pela Western Avenue. Ela continua, apontando para uma rachadura no concreto que ainda aparece sob a grama. Neste ponto, o acesso ao esconderijo foi descoberto. O vento levanta uma nuvem de poeira que, por um instante, traz à memória o cheiro forte de algodão doce e borracha queimada, como se o próprio solo ainda guardasse o hálito dos que ali desapareceram. Um estudante tira o fone, olha para o balão, e sussurra: "A gente nunca realmente esquece, só deixa quieto por um tempo." O balão tremora ao sopro do vento, então se solta, girando lentamente antes de se perder entre as árvores ao fundo, deixando o silêncio do vazio onde um horror outrora pulsava. Às 2h13 da madrugada, a chuva fina bate nas lâmpadas quebradas do antigo terreiro do Willow Street Carnaval, transformando o asfalto em um espelho negro que reflete o piscar intermitente de um farol de emergência. Detetive Mara Lopes, com o casaco encharcado e os botas escorrendo lama, segura o tablet enquanto a gravação da câmera de segurança ruge em alto-falantes fracos. Um riso agudo, quase infantil, ecoa entre as estruturas de ferro tortas, seguido pelo som seco de um balão de látex vermelho esfregando contra o metal. Ela sente o frio subir pela espinha ao ver, no canto inferior esquerdo do quadro, uma silhueta alta e esquelética se movendo entre as barracas vazias, os luvas brancas brilhando sob a luz piscante como ossos expostos. Às 3 horas exatos, o trem da linha azul entra na estação subterrânea de La Salle com um rangido metálico que parece um suspiro. Jenna Ortiz, de 17 anos, aperta o fone de ouvido contra o ouvido enquanto tenta ignorar o cheiro adocicado de algodão doce que mistura-se ao óleo queimado dos trilhos. Do outro lado do vagão, uma figura encosta-se à porta, o rosto pintado de branco com um sorriso exagerado que se fecha em um grimaço quando a luz do vagão piscar. Seu terno listrado está manchado de graxa negra, e uma luva sinistra segura um pequeno chocalho que emite um som agudo, quase como um grito abafado. Quando a porta se abre na estação seguinte, o salto de Jenna escorrega na poça de água e ela sente o hálito gelado do clon bater em sua nuca, deixando um rastro de formigamento. O labirinto do antigo Funhouse da feira de 1993 é um corredor de espelhos tortos e luzes estroboscópicas que piscam a 3h47. Mara Lopes segue a trilha de pegadas de borracha escura que leva ao coração da atração, onde o ar fica denso com um cheiro de enxofre e doce de caramelo queimado. De repente, um espelho se racha e, ao invés de sua própria refletida, surge a figura do clão, agora brandindo um martelo de ferro enferrujado cuja cabeça está coberta de ferrugem avermelhada e lascas de tinta descascada. Cada golpe que ele dá contra o painel de madeira produz um som oco, como um baque de caixão sendo fechado. Mara segura a lanterna apertada contra o peito. O feixe corta a névoa e revela, por um instante, os olhos do clão,
pupilas dilatadas, veias vermelhas pulsando sob a maquiagem, como se estivesse prestes a romper a própria pele. Às 4h45, o grande topo da tenda do circo abandonado começa a rangir sob o peso das vigas enferrujadas que se curvam como costelas de um leviatã morto. O clã, encurralado sob a lona caída, tenta se libertar enquanto a lona rasga-se em longas faixas de tecido vermelho que caem como sangue sobre o chão de terra batida. Sua máscara de látex racha ao centro, revelando metade de um rosto humano, pele pálida marcada por uma cicatriz em forma de Z que vai da testa ao queixo, e um olho esquerdo que piscar com um tremor involuntário, enquanto o direito permanece fixo, vazio, como um buraco de bala. Um velho organeto de Calliope, preso entre as vigas, solta uma nota aguda e desafinada que se curva para trás, como se a própria melodia estivesse se desfazendo em cima de si mesma. A primeira luz do dia se insinua às 5h30, filtrando-se através da névoa úmida que ainda se agarra ao terreno do antigo parque de diversões. Fitas amarelas de polícia cercam o local, e o cheiro de terra molhada mistura-se ao metal quente do caminhão de bombeiros parado ao lado. Perto da entrada da tenda, o nariz de borracha vermelha do clã repousa em uma poça de água da chuva, refletindo o céu pálido como um olho sangrento. Detetive Lopes, de pé com as mãos nos quadris, vê seu próprio hálito formar uma nuvem branca que se dissipa lentamente. Ela sente o peso do silêncio pesado sobre seus ombros, interrompido apenas pelo distante rangido de uma estrutura metálica cedendo, como se o próprio prédio ainda estivesse respirando o último suspiro do terror que albergou.